Ao contrário do que apontavam as pesquisas eleitorais, Nicolás Maduro venceu Edmundo González. A reação pôde ser vista nas ruas. Protestos tomaram conta de Caracas e de outras cidades na Venezuela desde que o resultado da eleição foi anunciado no país. Assim como boa parte dos venezuelanos, líderes de vários países levantaram a suspeita de que houve fraude no processo eleitoral. Era 1h da manhã no Brasil, meia-noite na Venezuela, quando finalmente o Conselho Nacional Eleitoral, o TSE do país vizinho, proclamou o resultado das eleições. As urnas receberam os votos dos venezuelanos por 12 horas. Antes e depois do fechamento, o clima era de tensão. Mesmo depois de inúmeras sondagens mostrarem Edmundo González com uma vantagem de mais de 20 pontos à frente do ditador Nicolás Maduro, o resultado foi igual aos últimos 11 anos. Soy Nicolás Maduro Moros y asumo el mandato del pueblo para ser su presidente y llevar nuestro país a la paz y a la prosperidad. Eu acho que, no geral, né, tinha muita expectativa. Eu sempre digo que os dois lados eles estavam muito convictos de que eles iriam vencer, né? O governo, o Maduro fez, enfim, né, pronunciamentos, participou de comícios alegando que eles venceriam, ainda que tenha dado declarações de que, se perderem, entregariam, né, o governo. E a oposição também sempre confiou muito em algumas pesquisas que divulgavam que a oposição teria, né? As pesquisas variavam muito na Venezuela, de organizações internacionais, mas, no geral, parte dessas pesquisas dava de que a oposição teria a maioria dos votos, né? E que isso desencadearia necessariamente uma vitória dessa oposição. Durante o pronunciamento, Nicolás Maduro classificou o resultado como irreversível e disse que estão tentando impor um golpe de Estado no país. Não é a primeira vez que enfrentamos o que hoje estamos enfrentando. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado, nuevamente, de caráter fascista e contra-revolucionário. O Conselho Nacional Eleitoral, órgão fortemente controlado pelo regime, foi quem anunciou a vitória de Maduro sobre González. A desconfiança diante do resultado ficou ainda maior com a ausência da divulgação dos dados detalhados da votação, algo que era aguardado pela oposição e parte da comunidade internacional. Eu acho que analisar o processo eleitoral venezuelano, a gente tem que olhar para dois momentos, né? Um primeiro momento é o momento pré-eleições, em que a gente já sabe que houve um conjunto muito amplo de más práticas, como, por exemplo, a regulação de mídia, a capacidade do governo utilizar recurso público para poder se autopromover, o mais visível de tudo, né? Tem sido a prisão de oponentes políticos ou ainda a invalidação da candidatura de alguns candidatos. O próprio candidato Edmundo González, ele foi o plano C, na realidade, da oposição. Primeiro foi a Corina Machado, depois foi a Corina Yones, e aí, quando todas foram sendo impugnadas, as candidaturas foram sendo impugnadas pelo Tribunal Eleitoral, e aí o Edmundo, no apagar das luzes, vai colocar lá a sua candidatura, meio que para segurar um pouco, na realidade, o espaço do partido, e não como que ele queria ser candidato. Acaba que, no final das contas, consegue se criar uma coalizão por trás dele, e aí, enfim, ele acaba sendo o candidato. Mas isso já demonstra, na realidade, que o processo, no seu pré-momento, já estava bastante problematizado, debilitado. Ele já não era um processo normal. O Edmundo González, ele cai de paraquedas nessa disputa eleitoral venezuelana. Em outubro teve as primárias da oposição e a Maria Corina Machado ganhou com uma ampla vantagem, ali cerca de 95% dos votos. Não teve nenhum outro nome da oposição que chegou nem perto de conquistar esse apoio, essa vantagem que ela teve. Mas ela acaba sendo impedida pelo Tribunal Eleitoral venezuelano de participar dessas eleições, acaba tendo que ficar de fora. Surge um outro nome para substituí-la, que é o da Corina Yones, mas que também não consegue se inscrever para as eleições, e aí o último recurso foi Edmundo González, que é um ex-diplomata, mas é uma pessoa que estava ali
quase que fora, digamos assim, da vida política mais ativa nesse campo da oposição. Mas ele surge como um nome capaz ali de unir o grupo, de manter essa união que é muito importante para a oposição venezuelana, algo que não acontecia nos últimos anos, mas capaz realmente de seguir agregando várias vertentes. Esse grupo da oposição venezuelana, nesse momento, ele é composto por várias vertentes do cenário político local. Então você tem nomes da centro-direita, da direita, do centro, da centro-esquerda, da esquerda. Ele passeia ali pelo espectro político e acaba sendo aglomerado agora em torno de Edmundo González, que por ser um ex-diplomata, melhor dizendo, é um nome também bem relacionado com líderes internacionais, capaz de ajudar nessa reestruturação da política externa venezuelana. Maduro teve 51,2% dos votos. Já o candidato da oposição, Edmundo González, que aparecia nas pesquisas como favorito, teve 44% dos votos. Por lá, o voto não é obrigatório, mas, segundo o CNE, o comparecimento do eleitorado teria sido de 59%. Com isso, a suposta diferença entre Maduro e González foi de pouco mais de 700 mil votos. Os números foram divulgados de madrugada, pouco antes do site do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela sair do ar. Sem o detalhamento dos números, a oposição falou em fraude e diz que venceu as eleições com 70% dos votos. O clima, que já era crítico às vésperas da eleição, ganhou força. Nas ruas da capital Caracas e em algumas das principais cidades do país, teve protestos. A gente tem que pensar da seguinte forma: essa pressão popular terá respaldo internacional? Essa pressão popular conseguirá lidar com a repressão que estão sofrendo? Já se fala em quase mais de 1.000 pessoas que foram presas, nós já temos mais de uma dezena de mortos. Então, esse é o processo ditatorial do governo autoritário de Nicolás Maduro, que vai tentando cancelar as pessoas através da força, da perseguição, dos sequestros, da violência física, da violência psicológica, das ameaças de prisão, das prisões realizadas. Então, tudo isso faz com que o cenário das manifestações fique cada vez, talvez, mais fragilizado. Não é à toa que nós estamos chegando ao número de 8 milhões de refugiados saindo da Venezuela. Então, qual é o cenário que se coloca? Se não houver uma pressão regional em que Estados Unidos, Brasil e Colômbia, esses 3 países principalmente, façam uma pressão para que o governo reduza a sua capacidade de ação violenta contra a população, eu acredito que seja difícil sozinho essa manifestação continuar, a não ser que o povo venezuelano esteja disposto a enfrentar, de fato, um governo ditatorial com as suas próprias vidas. Os manifestantes, na maioria jovens, queimaram cartazes de campanha com o rosto de Maduro. Eles levavam bandeiras, panelas e objetos de percussão e gritavam palavras de ordem. Se as manifestações de ruas continuarem, é possível que haja uma repressão policial muito mais forte, uma perseguição aos oposicionistas, um silenciamento de qualquer posição que conteste o resultado eleitoral, alegando, tecnicamente, que seria uma tentativa de ruptura. Se sustentando no poder, é provável que o regime vai reforçar a retórica de ameaça externa e justificar as suas incompetências nas pressões internacionais e nas sanções, e não simplesmente revisitar o seu processo, ouvir as diferentes posições para modificar a sua postura.